Bom, vamos falar de direito das sucessões novamente, ok? Então, o artigo 1829, dando continuidade ao direito das sucessões, eu vou falar sobre o inciso primeiro do artigo. Isso é muito polêmico, os tribunais até hoje ainda titubeiam a hora de decidir, ok? Demoraram mais de 15 anos para homogeneizar a jurisprudência em cima disso daqui, então é uma controvérsia só, e tem uns absurdos na minha opinião, ok? E tal. Então, fazendo uma análise aí desse dispositivo, o que que diz o dispositivo, né? Eu vou lê-lo para vocês, ok? Então, a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal. Aqui essa primeira parte do dispositivo não tem muita dúvida. O que que o legislador quis dizer? É que o cônjuge, caso ele seja casado com comunhão universal, ele não vai concorrer com os herdeiros. Por quê? Porque ele já terá a meação do patrimônio, metade do patrimônio, né, independente de ser ter vindo a título gratuito ou oneroso para a sociedade conjugal, todo ele é patrimônio comum. Consequentemente, metade desse patrimônio pertencerá ao cônjuge se o regime da sociedade conjugal era o da comunhão universal de bens. Por isso, o legislador excluiu o cônjuge da concorrência, nesse caso, da comunhão universal de bens. Correto? Então, continuando a leitura, ou no da separação obrigatória de bens. Esse aqui é que é uma polêmica, entendeu? Porque quando o legislador disse aqui no da separação obrigatória de bens, ele remeteu para o artigo 1640, parágrafo único. O artigo 1640, parágrafo único, ele trata do pacto antinupcial. Então, parece-me que ele queria referir aqui, era da separação pactuada e não da separação obrigatória. Porque não tem sentido ele remeter para o artigo 1640. Eu nunca vi ninguém comentar isso, mas é uma observação minha, né? Porém, o que acontece? Até o Miguel Reale, quando comentou esse dispositivo, ele tentou dar uma interpretação extensiva a essa separação obrigatória, querendo dizer que ela valeria tanto para a separação legal ou para a separação pactuada, ok? Mas o STJ não engoliu essa ideia dele e não adota esse entendimento, ok? Não adota o entendimento que a separação pactuada está abarcada pela exceção aqui, ok? Então, no caso da separação obrigatória de bens, que é o meu regime de casamento, quando eu casei, a minha esposa tinha apenas 14 anos, então a gente tinha que casar, que quem depende de suprimento judicial para casar só pode casar com separação obrigatória de bens. Isso a gente chama de separação legal, é o meu caso. E tem uma súmula 377 do STF que diz que todo o patrimônio que foi adquirido a título, né, oneroso durante a sociedade conjugal, ele faz parte do patrimônio comum. Hoje eles modularam essa súmula aí, e eles dizem o seguinte, que o patrimônio que foi adquirido por esforço comum, entendeu? E tal. Mas acabou ficando do mesmo tamanho, não modificou nada, ok? Então, ou seja, mas a pessoa que é casada com separação obrigatória, entende? Ela não concorre com os filhos, com os descendentes, ok? Ela não tem direito a concorrer com os descendentes, né? Na herança, tá bom? Então, continuando a leitura do artigo aqui, ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Esse aqui é outra polêmica. Os tribunais levaram 15 anos para homogeneizar. A terceira turma e a quarta turma do STJ não tinham o mesmo entendimento. Tinha uma delas que entendia o seguinte, que ele concorria no patrimônio comum. A outra entendia que ele concorria no patrimônio privado. Eu não sei por quê, porque está escrito aqui com todas as letras que ele só concorreria, que ele só concorreria com os descendentes se houver patrimônio privado. Porque ele disse o seguinte, ó, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então, ou seja, no regime da comunhão parcial, se não houver bens particulares, correto? O cônjuge não vai concorrer com os herdeiros. Se houver bens particulares, é óbvio que presume que ele vai concorrer com os herdeiros nos bens particulares. É questão de isonomia, né? Ele não seria em todos os bens, senão os filhos, né? Senão os filhos de quem é casado no regime da comunhão parcial, que tem patrimônio privado, seriam mais privilegiados do que aqueles que só têm patrimônio comum,
entendeu? E a Constituição Federal não permite isso. Mas, né, demoraram, acho que foi em 2015, se eu não estiver enganado, que homogeneizaram, essas duas turmas chegaram num acordo e hoje é tranquilo que, né, no regime da comunhão parcial o cônjuge só concorre com os herdeiros nos bens particulares ou privados, né, de cada cônjuge, daquele cônjuge que faleceu, ok? Então, né, a questão, né, para agora está clara. Agora, o maior absurdo que tem aqui é o seguinte, é que esse artigo, esse inciso, ele não excepcionou o regime da separação pactuada. Então, olha para você ver, né? Hoje, se você faz um pacto antinupcial de separação absoluta de bens, tudo que é seu, tudo que é do seu companheiro, ou marido ou mulher, é dele, ok? Então, você não depende nem da vênia dele para alienar esses bens, você pode fazer o que quiser, independente de ser móvel ou imóvel, correto? E tal. Só que é o seguinte, isso só vale enquanto você está vivo, né? Então, cadê a autonomia da vontade? Eu pactuei alguma coisa, se eu morri, meu pacto acabou. Não, o que é isso? Mais ainda, ele deveria valer mais ainda depois que eu morro, porque se eu fiz isso foi para proteger o patrimônio para os meus herdeiros, e aí o cônjuge vem e leva uma beirada disso aí, correto? Se eu tiver um filho só, ele leva metade, se eu tiver 2 filhos, ele leva 1/3, entendeu? Poxa, isso é o maior absurdo que tem, entendeu? Os tribunais entenderam, né, salvo engano, a matéria já está pacificada, que no regime da separação pactuada, entendeu? O cônjuge concorre com os herdeiros. Eu acho o maior absurdo do mundo, entendeu? E o legislador não queria isso. O autor do Código de Civil, né, do anteprojeto, que é o Miguel Reale, quando ele doutrinou, foi escrever a respeito desse tema aqui, né? Entendeu? Ele tentou remendar e até sugeriu que tirasse o obrigatório do artigo aí, ficasse separação, entendeu? Para abarcar os 2 regimes, né? Tanto da separação obrigatória quanto da separação pactuada. Mas até hoje isso não foi feito e está esse absurdo aí, ou seja, você faz um pacto antinupcial, entende? Separa tudo enquanto você está vivo. Morreu, se você tiver um filho, só metade do que você tem vai ficar para o cônjuge, independente do regime da separação absoluta. Então, ou seja, né, você não protege nada hoje com o pacto antinupcial. Você protege enquanto está vivo. Você morreu, caiu na vala comum, ok? Então vamos ficar por aqui hoje com esse artigo, né, com esse inciso, e o próximo vídeo, né, eu falarei mais desse tema, né, falando, né, outras questões a respeito, né, do direito sucessório, ok?